Calculem na empresa de vocês e na vida de vocês o FIB, que é a felicidade interna bruta. Sabe por quê? Porque na Europa, de cada 3 adultos, 2 estão tomando calmantes ou antidepressivos. É a doença do século, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Porque ninguém está tendo tempo para perdedor, né? A gente não consegue perder. É tanto rompimento de modelo que aí está vivendo um capitalismo criativo, seja lá o que isso signifique, mas é um capitalismo melhor. Pessoas criando um movimento mundial Create Man. Ninguém assina a obra. Aí você pergunta, por que você fez isso? Ele fala, porque eu queria o sorriso de quem estava passando. Viu essa economia colaborativa? Viu esse espaço na prateleira? Conheci uns garotos, não sendo tão escatológico, que eles inventaram na internet. Eles vendem chocolate integral com fruta da Amazônia sem casca, com vitaminas e fibras. Vende 70 mil unidades por mês. Porque eles não tinham espaço nos grandes supermercados. É o fim da intermediação. Nada novo, pessoal. Anos 60, a imaginação no poder e tome seu desejo como realidade. E já que me deram aqui um pouco do microfone, temos que ter consciência ecológica, pessoal. Você vai palestrar na Amazônia, tá tudo cortado os toquinhos, colocando boi. Não é brincadeira o que está acontecendo ali. A nossa mente pleistocena precisa mudar um pouco da era glacial. O McDonald's mudou o seu logotipo em 9 países. O que é ser Green Tech? Olha que mágico. Uma rede social criada por biocientistas que ele fala, pergunte para a natureza, tem empresa melhor no mundo do que a natureza? Por causa dessa rede, 8 cidades da Itália mudaram a forma como eles pegam lixo e levam para fora da cidade. Observando formigas. Claro que tem uma ilha da controvérsia, né, meus amigos? O império da idiocracia. O que é a fazenda, pessoal? Aquilo é o circo no século XXI. Né? É sociedade imediatista, sociedade vigiada. Tudo tem que ser imediato. Ai, meu Deus, é para onde? Aí os produtos que mais crescem no mundo, eles e seus congêneres. Botox, Red Bull, Viagra, iPad e fast food. Se fosse fazer o Davi, seria assim hoje. Eu fui numa festa, juro que eu fui porque eu sou um pensador, precisava ver isso, mas assim, é uma festa silenciosa. Cada um vai com o seu som diferente. Eu falei, o que está por trás disso? Né? Deve ter um comportamento, a gente precisa analisar isso, né? Aí eu entendi, você pode estar escutando Metallica, e a menina está escutando Marisa Monte. Só que você gostou dela, você fala assim, e aí gata, o que você está escutando? Ela, Marisa Monte, eu adoro, criou uma conexão. É um empurrãozinho para quem estava lá. É maluco, né, pessoal? Pais colecionam figurinhas e as meninas pulseira de sexo. E a política, pessoal? A política é uma piada. Né? Isso é real. Esse ano com o Tiririca vai ser melhor ainda. Mas, se for aprovado a lei que 72 países estão planejando, e o Brasil já falou que não assina, nós não vamos poder tuitar ou blogar se esse evento foi bom ou ruim. Porque o governo francês, o Sarkozy, disse que a namorada dele não está vendendo CD por causa da internet. Ninguém falou que é ruim. Porque a TV de lá está em um problemaço. Mas o mundo mudou, meus amigos. Estamos em transição. Nós somos um mídia, isso ninguém vai tirar de nós mais. Só que olha que é tão interessante que apenas 1% das pessoas produzem conteúdo. 4% replicam, 5% aprendem. E vocês acordaram hoje cedo, vieram aqui, alguns lá de Campinas, outros de outros lugares, produzem conteúdo, meus amigos. Senão a gente vai ficar só falando da fazenda. Humanizem. Ah, não tenho tempo para escrever, não tem problema. Produzam vídeos. Ah, não consigo produzir vídeo. Não tem problema, faz um podcast para as pessoas escutarem nos carros congestionados. Façam fotos. Quanto significa para as empresas hoje o curtir uma foto? É o novo advogado de marca. E por final de texto, né, pessoal? Porque quem está com tempo não consegue mais ler os e-mails que recebe. É um mundo em transição. Tudo é o social. Tudo é social. Novos anglicismos, vários. Mas esses anglicismos só significam uma coisa. Eu quero ajudar você a se conectar e contar suas histórias. Qualquer um deles que está passando aqui. Os hackerspaces. Né? O conceito de rede já vem da década de 80, de Bob Little. Aí começam novas profissões que um monte de gente está procurando e está valendo ouro. Evangelistas de redes sociais. Facilitador de comunidades. Estrategista de mídias sociais. Aí imagina um dia, meu pai eu falando para ele que agora tem a profissão evangelista de rede social, aí tem no Twitter seguidor, ele falou, é uma religião, né? Porque parece. Mas o que essas pessoas fazem? Nós fazemos. Nós como seres humanos, a gente facilita laços interpessoais, a gente mede a quantidade das conexões, a gente faz o grau de confiança, mede
a estrutura da rede. Para fazer aquelas ações que eu falei, tem que pensar em tudo isso. Vizinhança social, criar avatares digitais, criar interações, entender o que é rede corporativa e rede aberta. A Petrobras está criando uma rede agora para 2.500 pessoas que pensam pré-sal fechada. Qual é a reciprocidade disso? Entender perfis dos membros. Eu estou dando só uma passada aqui, pessoal. Análise de sentimentos, menções da marca. É que a gente está fazendo tudo muito ali. Por que existem 500 pessoas que são fulano da Dell? E é um orgulho ser o fulano da Dell. Né? Agora, nós vamos ter que pensar no Brasil nesse contexto. Que Brasil que a gente quer? A gente vai ter que repensar. Por que a gente está aqui, meus amigos? Vamos repensar. Por que eu gosto tanto de conexão? Porque um dia eu vi moradores de rua comerem os patinhos da Praça da República quando eu era criança. Aí eu falei, isso está errado. E meu pai me explicou que era porque eles não tinham educação. Talvez por isso eu quis entrar nessa área de educação. É um lugar onde a primeira internet era... A internet me ajuda a fazer exercícios escolares. Agora, a internet me ajuda a compartilhar fotos. Antes você tinha muito dinheiro, a propaganda dava certo. Hoje não dá mais. É um lugar onde você vai ter que ver especificidade de laços. Você vai ter que preencher elos ausentes. Você vai ter que trabalhar nas instabilidades da rede. Entender gestão da inovação e gestão do conhecimento. Vai ter que ver os objetivos da rede de conhecimento para, no final, fazer eventos. E aí você faz um evento como esse. Tem som? O que ele criou, pessoal? Sincronizou o comportamento. Interconectou as pessoas numa rede que não era online. Aí só no final você consegue comunicar a informação, empreender e vender. E é difícil, pessoal. Porque você tem que influenciar a discussão em 97 redes. Trabalhar com 250 ferramentas em tempo real, que geram 2.000 relatórios. E 90% são grátis. E aí as empresas ainda, 17%, demitindo pessoas porque falam nos blogs. E usem o LinkedIn, pessoal. Tá todo mundo lá. O CFO da Oracle foi contratado através do LinkedIn. As empresas de RH estão olhando isso. Estão olhando o que você está fazendo ali. Não adianta colocar na sua rede social, bebo todo dia. Odeio meu chefe. Porque no final a gente quer conversar. Nós queremos embaixadores da marca, comentar no blog, curtir no Facebook. Essa foto é genial. Retweetar no Twitter, o porquinho, coitado. Porque no final tá todo mundo querendo os 15 segundinhos de fama, né? Que a Juliana Lima já falou. Essas pessoas que estão fazendo projetos para um Fiesta, para um Ford Fiesta, que estão fazendo um projeto para Coca-Cola, integrando redes, ou aqui no Brasil para Nextel. Pessoas fazendo cadastros para saber que marca elas são. Você contribui para uma rede que chama soempresario.com.br. Você quer inovar, vai no Bubble Ideas. Uma rede de empreendedores gasta 5 minutos. 1 milhão de pessoas compartilhando numa rede de café, pessoal. 1 milhão de pessoas. Na ciência, nessas redes para curar doenças. Está trabalhando muito? Vai aqui, ó. Ela te ajuda a achar pessoas do lado do seu trabalho que são muito ocupadas e aí você arranja um namorado. Acreditem, 22 milhões de brasileiros estão em redes sociais de paquera. Não sei se está todo mundo solteiro lá. Rede social para vizinhança. Um prédio, 23.000 conexões. De diversão. Um lugar onde você pode montar uma revista agora e colocar no Issu. Issu.com. Vai lá colocar sua revista. Viu? Pessoas que estão sozinhas, mas tem um cachorrinho. Coloca lá para eleger. A mulher colocou isso daqui, é o cachorrinho mais bonito do mundo. Adidas criando realidade aumentada para solitários. As pessoas criando redes de localização. O Twitter é um negócio... Eu nunca conheci alguém que falou assim, entrei no Twitter e entendi tudo na hora. Não dá. Aí inventaram um negócio que chama robô.to.
É um vídeo em 3 segundos em loop e um texto de 140 caracteres. Até hoje eu estou tentando entender. Google para as empresas. Microtendências. Na campanha do Obama, que ninguém fala, que tinha um especialista em hispânico da religião islâmica. Redes sociais só para milionários, 2 mil brasileiros. Para você compartilhar a sua vaga de estacionamento. GNU Linux. Para fazer rede social de arquitetos com 1 milhão de inovações. Quer saber o que está acontecendo com a sua marca? Coloca lá o nome da marca. Ela vem em 1 minuto, que aconteceu em 72 redes. Pode colocar o nome da marca, o nome do namorado, o que você quiser. Rede de motoboy, meus amigos. O ZX.net, ajudando o DSV de São Paulo. Viu esse paradoxo da escolha? Viu como é tão maluco que no final, tanta conexão para eu ter minhas 10 íntimas? Inovem, amigos. O mundo está precisando de inovadores. Está precisando de movimentos primeiros. Parem de ver tanta TV e vamos ler mais livro. Divirtam-se na internet. Como esse senhor, que o sonho dele era colecionar gibi. Ele não tinha dinheiro. Aí ele pega e monta gibiraro.com.br. Milhares de gibis raros. Essa rede aqui não serve para nada, mas se está estressado, você aperta o botão bazinga. Aí você dá risada e vai embora. Tá de saco cheio, você faz uma parada no Twitter. É só colocar lá, alguém que tem muito seguidor, faz uma parada. Nada. E os metaversos, pessoal? Tudo vai ser em 3D. Lógico, fazer carnaval fora de época na Paulista ia dar errado no Second Life. Mas milhares de pessoas discutindo o futuro aqui. E a tribalização? Site para dar carona, 1.200 caronas em São Paulo, coletivo. E a infantilização? A infantilização é ótima, isso daqui é a dica para as meninas adoram. Uma menina vai lá e monta a joias do meu ex-namorado.com. Se o atual odeia as joias do ex, vende aqui. E o melhor, pode falar mal daquele pequenino. Vai lá ver, as mulheres são ótimas. E a globalização? 650 mil pessoas no Elo 7. 650 mil artesãos profissionais. Como vender produto para essas pessoas, inovar com essas pessoas? Viu que nós somos fazedores de rede? Viu que o Wikipedia é a Revolução Francesa sem uma gota de sangue? Será que a gente está voltando a ter uma união entre capitalismo e humanismo? Está nascendo o capital social? Está nascendo um renascimento digital? Um renascimento diferente da Capela Sistina? Será que enfim, a Revolução Francesa nos deu liberdade, a Revolução Verde Alimento, a Revolução Digital nos deu conexões? Tanta tecnologia para pedir abraço pelo YouTube? Precisamos de inventores, amigos. Precisamos de pessoas que saiam da caixinha da proliferação da mesmice. E essa é a essência de inovadores. Precisamos de homens que enxergam o futuro. O que é tão legal nas redes, pessoal? Essa criatividade, esse lado legal. Para começar a concluir, anos 2000, sim, outro mundo é possível. O mundo não é apenas uma mercadoria. Milhares de capitalistas, milionários, bilionários, estão falando que querem ser capitalistas sociais. Se o Bill Gates parar a fundação dele de trabalhar na África, no dia seguinte morrem pessoas. A gente precisa de pessoas assim, pessoas que enxergavam coisas diferentes. Mas no final é a releitura do Renascimento, da Reforma Luterana. Lutero não tinha seu blog, mas tinha 95 teses e postou na porta de uma igreja. Galileu já falava de redes sociais da ciência, quando ele fala, não vamos falar em latim, vamos falar em italiano. Quilombos é essa revolução que aconteceu. Primeira grande rede social nossa foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Primeira rede global, 1789. Revolução Francesa começa com 13 nos maçons. Observem a disruptura, pessoal. As vanguardas incomodam, mas elas que ficam para a história. Ninguém se lembra do segundo do cubismo ou do surrealismo. Todo mundo lembra de Salvador Dalí e Picasso, mesmo que o segundo fosse melhores tecnicamente. Falaram que isso daqui era quando a Philips lançou o seu primeiro tocador de música individual, falaram que aquilo era um absurdo. Hoje nós parecemos uns zumbis nas festas silenciosas. Quando a Sony lança o primeiro robozinho, cachorro, fala que nunca ia vender, vende 9 mil por semana. Perguntaram para uma senhora por que ela estava comprando. Ela falou assim, quando eu estou cansado eu desligo, ele não faz barulho, não faz sujeira e nunca vai morrer e vai me deixar triste. Viu esse conhecimento de massa? Viu aqui em homenagem à Endeavor? A Endeavor é o cachorrão e os empreendedores estão ali, ó, tentando pegar um hamburguinho. Obrigado, Endeavor. Usabilidade, o menos é mais nessa cauda longa. Pensar na acessibilidade para o meu pai de 83 anos. Somos todos um. São novas palavras no mundo corporativo. Atos de bondade, generosidade, co-brands,
códigos abertos. Eu tive um professor que é o Eric Husband, que fez o livro A Era dos Extremos. Ele falou, daqui a alguns anos, talvez daqui a um século, uma década, vai ter um historiador que esse exato momento a gente está fazendo uma nova humanidade. A gente precisa de empreendedores que são pacifistas, progressistas, magnânimos, que têm bondade. Para que ser hiperacelerado como essa apresentação com 500 slides? Hipernarcisista, conectado. Vamos inovar ou vamos ficar carregando burrinho? Porque ninguém diz o que todo mundo já sabe, é que a economia americana, 1/3 está baseado na indústria bélica. Está lá nos relatórios. Quantas guerras eles aguentam mais? Quantas guerras o mundo permite? Está na hora de repensar tudo, meus amigos. Vivemos o maior apogeu e perigeu do compartilhamento da história humana. Pode seguir o técnico de futebol ou ver as 1.700 cursos abertos do MIT. Nasce algo novo. A gente não sabe se é menino ou menina, mas nasce algo que é um novo poder, novas mercadorias, novos modelos de negócios, novas possibilidades, novos empreendedorismos, novo tudo. Lembre-se, quando os primeiros navegantes descobriram a América, falavam assim, você vai para lá, na Vela Latina, o mundo acaba num penhasco cheio de dragão. Emerge uma nova sociedade, a gente precisa de pessoas honestas, mesmo que outros não são, mesmo que outros não serão, mesmo que outros não podem ser. Tenho mais 2 slides, eu queria passar esse vídeo não no sentido de religião, mas no sentido de que empreendedores fazem perguntas diferentes. Dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Claro que ele era uma pessoa. Mas depois disso daí o professor mandou ele ajoelhar no milho, dizem a história. Então, pessoal, Nietzsche falou que aqueles que foram vistos dançando foram considerados insanos por aqueles que não estavam à música. No final, a rede social é um mundo diferente, está tocando uma música diferente. Tem aqui um tweet de 140 caracteres, cada mundo conectado a um poema de amor, um palco de drama, uma universidade sideral, uma oficina de trabalho, um templo de sabedoria. Não estava no Twitter ontem, isso está na porta de um templo maia. Os romanos já falavam em redes sociais de justiça, de leis morais, de arquitetura. Os atlântidos já falavam que um dia a gente ia viver nas cidades das nações, nas cidades esplêndidas. Eu acho que ele estava se referindo um pouco a eles, à internet. Os babilônios já falavam do jardim suspenso de Nabucodonosor. Será que é um pouco essa internet? Façam empreendedorismo e redes sociais como essas pessoas. Pessoas que conseguiram mudar um pouco uma grande ideia, um sonho, alguma coisa que conseguiram mudar fazendo redes sociais sem tecnologias. Bem-vindo à democracia que eu chamo a humanidade 5.0, a era da inovação coletiva. Longa vida ao Endeavor, longa vida para vocês. Aí, como eu sou um marxista do século XXI, humano de todo mundo univos, não temos mais nada a perder a não ser o que era nosso. E aí meu lema, que tem me direcionado por aí, não use velhos mapas para descobrir novas terras. A gente tem um mundo novo, façam novos mapas. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Parabéns. Oi. Parabéns, Gil. A gente tem um monte de perguntas, provavelmente, de vocês. Eu vou ter que começar com uma do Twitter, porque estaria sendo incoerente com a palestra. Deixa eu pensar aqui na... Gil, tem uma aqui interessante. Como é que se encaixa essa visão de ócio criativo do Domenico de Masi
com essa dinâmica 24/7 da humanidade 5.0. Você não pode parar nunca, versus o ócio criativo. Ué, alô? Mas quem disse que a gente não pode parar muito? Vou ficar 40 dias na Tailândia agora, pessoal. Precisa dar um tempo na nossa cabeça, né? Eu acho que, assim, o melhor planejamento que eu fiz na minha vida e que ganhei a conta que, enfim, tanto o prazer financeiramente como o prazer de tê-la, eu fiz planejando numa mesa no zoológico. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco do dia a dia e não sei se o nome é ócio criativo, mas se a gente fizer todo dia o mesmo caminho, para o mesmo lugar, para o mesmo jeito, trabalhar 14 horas, não poder ir no cinema, não poder cuidar um pouco de si, né? Tem aqui, por exemplo, a apresentadora do programa Alma do Negócio, que ela fala muito disso. Eu acho que a gente tem que começar, se a gente se atolar, ficar 10 horas trabalhando, qual é o nosso processo criativo nesse mundo? A gente tem que se perguntar o que realmente a gente fez de inovador nos últimos 6 meses. Eu acho que a maioria das pessoas não estão conseguindo fazer isso mais, né? Porque é difícil. Perguntas aqui na plateia? Se tiver, levanta a mão. Se não, eu sigo aqui ali. Ali tem uma. Lídia. Segura aí que tem um microfone aqui embaixo primeiro. Peraí. Já está indo para você. Ô Gil, eu estava escrevendo aqui. Se estamos conectados e não queremos intermediários, por que temos que eleger representantes? Então, pessoal, tem um livro do Jacques Attali, que ele foi o grande criador do conceito do mercado comum europeu. E aí esse livro chama Uma Breve História do Futuro. E ele fala que talvez ele pode errar, porque a história tem as suas dicotomias, mas já tem uma série de pensadores no mundo dizendo que daqui a pouco a gente não vai precisar da política como ela é. A gente vai precisar, nós vamos conseguir eleger pessoas e ideias e voltar a ser um grande sindicato de mudanças, né? Mas leia esse livro, ele fala do mundo sombrio nos próximos 2015, 2020 e depois que a gente renasce ali com uma nova forma, né? Eu acho que assim, é muito feliz nós sermos brasileiros, pessoal, e a gente amar muito esse país, com todos os problemas, mas lá fora a coisa está muito triste. O que a gente está vendo ali não é só no sentido de desemprego, é no sentido de valores. Nunca os ultradireitistas, nazistas estão chegando no poder, xingando pessoas, o que aconteceu no jogo da Itália e da Sérvia. Então, assim, que bom que a gente consegue compartilhar bastante aqui e fazer isso. E eu acho que ali vai ser o primeiro movimento de tudo que foi sólido e desmanchou. E aí vai precisar de uma nova política. Aproveitando toda essa linha que você falou da rede social voltada para o bem, você tem hoje uma empresa que é muito admirada, que tinha o slogan de Don't Be Evil, que é o Google. E qual você acha que é o impacto que tem quando essa empresa faz uma proposta junto com a Verizon de acabar com a neutralidade da web? Como você acha que esse exemplo pode impactar todas as pessoas que acreditavam nesse bem e que você não precisa ser mal para ser grande? Tem um detalhe aí. Ontem o Google anunciou que junto com o governo de Israel vai colocar disponível milhares de manuscritos de 2000 anos atrás enfim, as outras Bíblias, né? Aí fizeram a piada no Twitter. Antes ele queria ser bonzinho, não seja evil, agora ele quer ser Deus. Eu acho que assim, o Google só nasceu porque na internet a minha conexão, quando eu coloco lá o meu 01, é igual de todo mundo. E o que o Google está fazendo é criando uma pista pedagiada. E aí o que acontece? Ele fazendo isso, quem tiver dinheiro vai estar na frente dos outros que não têm. Eu acho que isso é uma coisa que iria acontecer. Só fiquei surpreso de ser do Google. Porque o Google só nasceu e só virou a empresa que ela é porque ela tinha essa coisa de todo mundo ser igual na rede. E agora você está dando um outro poder, né? Então acho bem preocupante. Mas, enfim, a opinião digital foi bem radical em relação a isso, né? Não sei se vai acontecer realmente se eles voltaram atrás. Mais uma aqui na... Oi, pode falar? Até que ponto tudo isso que você falou pode ser inserido naquela noção de que o mundo é dominado por meia dúzia de pessoas ou de corporações? Os maçons dominam ainda o mundo e a mídia? Eu acho que essa piada foi pequena. Essa pergunta foi
Eu acho que assim, eu acho que ainda tem uma... Enfim, temos uma elite, que é a elite da mídia de massa, que domina. Não estou aqui para julgar, mas se você considerar hoje quem domina as grandes TVs e os jornais aqui no Brasil, são poucas famílias. Eu acho que isso tem que ser mudado. Tá? Eu acho que tem que ser mudado também esse processo do mundo de ter uma única grande potência, que já não é potência. Mas a gente muda e vai para quem? Vai para a China? Isso que é complexo, né? Mas eu acho que vamos só entender o seguinte, independente do nosso verniz de quem a gente vai votar para presidente, mas o que está acontecendo com a candidata atual do governo, que eu particularmente não gosto, o que a mídia está fazendo, ela já tinha perdido a eleição no primeiro turno. Hoje ela não está perdendo, né? E não sei se ela vai perder ou não, mas eu acho que isso é um avanço. E eu estava conversando com uma pessoa que viveu os anos 60, que foi ali um revolucionário, um estudante. Ele falou, Gil, tem um monte de coisa errada. Eu sei que a gente tem o Sarney por trás, eu sei que tem tudo isso, mas assim, tá lá 3 pessoas, candidatos, que foram dessa revolução estudantil. Então acho que a gente está caminhando, demora. Mas, enfim, a lei Sarkozy, ela foi montada toda pela TV francesa de lá. Ela foi uma encomenda da TV francesa, porque a TV francesa está perdendo muito dinheiro nisso. E aí fala, vamos bloquear a internet. Então a guerra vai ser boa. Agora, sobre os maçons, o Lula não é maçom. Aqui tem uma, Gil. Oi, Gil. Bom dia, tudo bem? Eu trabalho em uma empresa chamada Educartes, que promove o conceito de inteligência coletiva a partir de redes sociais. Né? A gente realiza diversos processos seletivos por meio das redes sociais e também está realizando um projeto muito interessante agora, que é para a Fundação SOS Mata Atlântica, que é a criação de uma rede social para a SOS Mata Atlântica. Eu queria saber qual que é a sua visão do uso das redes sociais pelo terceiro setor. Queria entender um pouquinho. Eu acho que, assim, o que eu falei da Nestlé e do Kit Kat, tá? A Nestlé foi o seguinte, o Greenpeace, que é o papel deles, fez um vídeo radical dizendo que quando você abriu o Kit Kat, em vez de vir um chocolate, vinha um dedo de um orangotango. E aí o cara mordia, saía sangue, enfim, tudo. É o papel deles, tá? Eu gosto muito do Greenpeace. E aí, na rede social da Nestlé, tinham 90 mil fãs. E aí um cara que era fã da Nestlé perguntou assim, amigos da Nestlé, o que vocês acham desse vídeo aqui? Isso procede? Porque o Greenpeace estava acusando que a Nestlé estava desmatando lá uma floresta de onde estavam os orangotangos para tirar um óleo para fazer o Kit Kat. Aí o rapaz que responde lá, não sei quem era, responde assim, esses caras do Greenpeace são uns animais, não sabem o que estão fazendo, não sei o quê. O que aconteceu? A comunidade da Nestlé achou aquilo muito ofensivo. E falou, Nestlé, quer saber de uma coisa? Eu gosto mais dos orangotangos do que vocês. Montaram uma página, em 2 semanas tinha 30 mil fãs, que era da fã da página, assim, eu gosto mais do orangotango do que da Nestlé. Então, assim, eu acho que, de novo, eu acho que volta a ter os caras pintados digitais. Né? Só que, ao mesmo tempo, também tem muito radicalismo de tudo. Né? Só para sair um pouco do terceiro setor, essa eleição. Coloquei no meu Facebook que eu ia votar na Marina. Eu fui patrulhado, pessoal. Me senti na ditadura. Eu não fui da ditadura, mas o cara me patrulhando. Você não pode. Porra, deixa eu declarar o meu voto. Eu posso declarar o meu voto. Então, eu acho que tem muito radicalismo, então. Mas o terceiro setor tem que se apossar disso. Tá? Mas eu acho que não daquele coisa radical, chato. Eu acho que tem que ser de uma forma inteligente. Dando risada. A gente precisa dar risada nas redes. Lá em cima agora. Oi, Gil, bom dia. Concordo com tudo isso que você falou, eu trabalho com redes sociais, eu admiro isso tudo. Uma pergunta que eu vou te fazer, que eu quero saber a resposta para mim também, que eu não consegui achar ainda. Por mais que a gente compartilhe em redes sociais, por mais que a gente tenha esse trabalho de desenvolver conteúdo e tudo mais, não é perigoso que a gente acabe se isolando muito nesse mundo de redes sociais e de web, esquecendo um pouco do dia a dia, no cotidiano, interpessoal mesmo com as pessoas? Um exemplo é lá no Japão, em que tem um jogo vendido por uma agência de turismo, você deve saber, não lembro o valor agora, cerca de $800, alguma coisa do tipo, que as pessoas compram um pacote de turismo para fazer viagens virtuais, inclusive com acompanhantes através de realidade aumentada. Qual que você acha que é o paralelo disso tudo? Me dá uma pergunta que veio do Twitter. Como é que você acha que a realidade aumentada pode impactar o negócio do futuro?
Putz, são duas perguntas bem diferentes. Uma naquela ali primeira. Assim, vamos ser honestos, o mundo está doente, né? Se de cada 3 adultos na Europa, 2 estão tomando gingobilona, tem algo errado. Só que eu acho que aí somos nós aqui, pessoal. Eu acho que é da vida de cada um. Eu acho que não tem que ter radicalismo. Eu adoro a internet, mas de sábado e domingo eu gosto de não me conectar. Porque aí eu não consigo fazer as coisas que... Senão eu fico ali, porque é legal ali ficar ali, né? Você vai ficando 1 hora, 2, 3. Então eu acho que a gente tem que olhar um pouco o mundo. E aí, se eu pudesse falar alguma coisa para você, assim, faça um trabalho voluntário. Tá? Eu, às quartas-feiras, eu faço um trabalho de doar pães e leites para 450 moradores de rua. Eu já escutei de uma pessoa que falou assim, eles são vagabundos. Não. 70% das pessoas que estão lá têm alguma doença no sistema nervoso, enfim, algum tipo de esquizofrenia e tal. Então, se você não levar alimento para eles, eles vão não comer. Vão comer no dia seguinte, etc. Mas eu acho que essa troca te humaniza. Eu acho que... E aí escolha qualquer coisa. Escolha, não precisa ir lá, mas escolha fazer alguma coisa que você está fazendo ao bem para alguém na vida real. Eu acho que isso é bacana. Essa é a minha resposta, tá? E ao mesmo tempo eu sei que também, conforme a gente vai crescendo na vida, ganhando dinheiro, trocando de carro, etc., a gente vai se esquecendo um pouco dessas coisas que são valiosas, que no final a gente tem que pensar por que a gente está aqui, né? Aqui, como terráqueo, né? Então, mas aí são colocações de cada um. Então, o que eu posso te falar assim, faça um trabalho voluntário. Eu dou aula por descompressão. Eu sou apaixonado por dar aula, sou apaixonado por aquele ambiente ali. Então, eu falei, vou fazer isso para também ajudar o outro. Para mim, me toca quando alguém me manda um e-mail e fala, pô, Gil, a sua palestra, a sua aula me ajudou a ter uma ideia, montei uma empresa. Eu acho isso, durmo bem. Tá? Isso talvez é um trabalho voluntário também que eu faço. Voluntário, sim, não, remunera, né? Sem demagogia. Agora, emendando a pergunta que não deveria ter sido. A realidade aumentada. Sobre a realidade aumentada impactando o negócio. Olha, Endeavor, convidem para vir aqui a Karine Israel. A Karine Israel, ela foi do começo da internet, ela acabou de voltar depois de 10 anos para o Brasil. Ela estava em Portugal numa empresa que chama iDreams. Essa empresa ela está desenvolvendo hoje aqui no Brasil, junto com o governo do Rio de Janeiro, museus em realidade aumentada nas áreas carentes. Tá? Aquele case que eu mostrei da escola é um deles. É só entrar no YouTube e colocar iDreams, vem uma série de conceitos. A realidade aumentada, quando for barata a forma, vai mudar a forma como a gente se relaciona mesmo, como a gente namora, casa, é um mundo diferente. Porém, eu acho muito maluco o cara fazer turismo na realidade aumentada, né? Mas tudo bem. Eu vou preferir a realidade diminuída, mas com 6 bilhões de seres humanos, vai ter que fazer umas coisas assim nesse compasso de realidade aumentada, né? Eu tenho uma lá em cima. Vamos lá. Oi, meu nome é Claudir. Em relação a 67% das empresas terem vagas, São Paulo tomou uma atitude, o governo de São Paulo já há uns 4 anos, eu participo desse projeto, que é capacitação de adultos. De acima de 30 anos até 60 anos, o cara ganha uma bolsa de R$350 para estudar, são 230 horas para ele se capacitar tecnicamente. O governo saiu da briga fiscal para entrar na capacitação. É melhor você ter recursos do que você entrar nessa zona eu tenho vaga, mas eu vou para o Nordeste, mas lá eu não tenho gente para trabalhar. E a gente tem um impacto muito forte aqui na construção civil por causa disso, mas a gente elabora sobre isso. A questão da rede social dentro das empresas, essa questão do telefone, do e-mail, do celular, do fax, do telex, mais lá atrás, um monte de utilização, essa resistência. Os argumentos, como que você trata isso com uma empresa, com um gestor de uma empresa, para falar para ele que aqui é o canal, é a oportunidade, é aqui que você vai se desprender um pouco desse mundo hoje? Então, eu acho que contra fatos não há argumentos. Tem um documento que eu posso compartilhar com vocês, que é um documento especial da The Economist, que fala assim, o mundo conectado. E aí tem lá 32 páginas dizendo assim, por que a sua empresa precisa deixar os seus colaboradores entrarem em redes sociais? Quando o cara lê aquilo, no dia seguinte ele liga e fala, vamos fazer. Entendeu? Então, por quê? Porque é uma revista The Economist que falou assim, é provado com números, pessoal, a gente precisa mexer com números. Hoje eu vejo um monte de ações em inovação digital, que ela é uma grande ideia, mas não baseada em números, entendeu? Eu não acho que a gente tem que ficar sempre tem que ter, enfim, a era da intuição. Mas ainda nessas grandes empresas, e no sistema que a gente vive, nas corporações, os números é o que fala. Então vamos dar números. Tá? E tem um monte. Gil, tudo bem?
Gil, você falou do fim da intermediação. Eu sou corretor de imóveis. Eu estou tirando o meu Cresce. Me explica isso melhor, por favor. Não, assim, ó, não vamos falar do corretor de imóveis, nós vamos falar de... vamos dar um exemplo na área de turismo. Eu não preciso mais de uma agência de turismo. Eu faço toda a minha viagem hoje. Por exemplo, eu vou fazer uma travessia na Tailândia. Eu não estou aqui falando porque eu estou muito feliz com a minha viagem, pessoal. Que eu vou ficar 5 dias no lombo de um elefante lá. Não sei se vai ser legal pra caramba, mas eu estou gostando. E aí eu fiz tudo pela internet. Paguei pro cara lá. Só que assim, se eu tivesse uma agência de turismo, que ele não só me vendesse pacote, fosse para mim um super consultor, dizendo, ó, lá na Tailândia, faz isso, faz aquilo, e ela não sabia falar nada disso, então eu fui pela internet. Então eu acho que o papel desses profissionais de intermediação é virar um grande consultor de serviços. Entendeu? Eu acho que vai ter que ter um personal imobiliário, entendeu? Por que aqui eu vou comprar um imóvel aqui, o que vai passar daqui um metrô daqui a 10 anos? Eu não acho que é só na sua área, né? Eu acho que todo mundo. Professores estão se reinventando, administradores estão se reinventando, empreendedores estão se reinventando. Vamos dar um exemplo de empreendedorismo aqui. Vocês imaginam o que foi o processo criativo do Twitter, pessoal? 3 malucos, um vira para o outro e fala, vamos criar um negócio que as pessoas se falam em 140 caracteres? Aí o outro fala, vamos, mas o negócio é para a gente se falar aqui entre nós que estamos fazendo um outro projeto. Foi assim que nasceu. Aí a coisa começou a nascer, foi indo, sem plano de negócios. Até hoje não tem plano de negócios, pessoal. Sabe? E se você fosse se fosse ler o livro do Bota para Fazer, ia falar, cadê o plano de negócios? Então, assim, nem acho que eles estão certos, porque isso é uma exceção. Mas eu acho que assim, a gente vai ter que criar um novo equilíbrio entre tudo isso, né? Então, acho que você vai ter que procurar o seu equilíbrio, faça a meditação, corra no Ibirapuera e reze a Deus. Gil, tudo bom? O Márcio da Confid, né? Bom, parabéns para a palestra, é o mínimo, né, que a gente pode falar. Eu queria fazer uma pergunta de ordem bem prática, porque eu me considero um evangelizador de open source. E, principalmente na internet, quando a gente fala de pequenos e médios empreendedores, o gasto de tempo e dinheiro com tecnologia é um fato, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do open source, que não deixa de ser uma grande rede social de desenvolvimento de soluções, principalmente principalmente o WordPress, o Joomla, que são sistemas de gestão. Seu blog, inclusive, é em WordPress, né? Queria que você comentasse um pouco sobre esse conceito, porque as pessoas veem muito como, é um software barato para eu criar meu site. E, na verdade, tem toda uma dinâmica social por trás disso também. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Não, por exemplo, eu tive uma reunião com uma empresa e o WordPress hoje não é só uma ferramenta de blog. Ela é uma grande ferramenta de conteúdo. Então, toda a estrutura do New York Times está dentro do WordPress. O Estadão, eu acho que já tem uma grande parte lá dentro. Eu não sei se a Fiat ou a Ford tem todo o seu site lá dentro. Enfim, várias empresas estão usando o WordPress, o Joomla, o Drupal. E aí, numa reunião com o cliente, a gente falou, a gente vai fazer tudo em WordPress. Aí o profissional de tecnologia falou assim, mas WordPress é open source, né? Putz, não acho que é legal. E se a empresa falir? Faliu como faliu a GM. Faliu como faliu a AT&T. Só que lá, eu fui lá no WordPress, são 500 funcionários, eu acho. Não sei quantos tem agora. E 90% pensando, indo dormir e acordar, como melhorar esse produto. Então não adianta a empresa querer fazer isso. Aí o que as empresas, os profissionais de tecnologia em grandes empresas do departamento viraram? Estão com a síndrome do pato. Voa, nada e anda e não faz nada direitinho. E aí o cara virou outro problema, que ele fica tentando bloquear as redes sociais. Aí eu juro para vocês, eu tenho 252 receitas de como entrar no Facebook na sua empresa. E aí o cara fica cortando. Aí a vida dele, que era tentar como fazer inovação, como economizar, etc., ele fica... Claro, sempre tem as exceções para provar a regra, pessoal, mas hoje é o que está acontecendo nas empresas. Aí esse profissional virou para mim e falou assim, então vamos marcar uma reunião no WordPress? Eu falei, vamos para o Vale do Silício. Mas não tem escritório aqui em São Paulo? Não tem, pessoal. Porque só tem lá, entendeu? A gente pode fazer uma conference call, enfim, usar o Skype. Então acho que ainda estamos naquela transição que, assim, com todo respeito a essas empresas, mas... respeito muito. Tem um comercial da década de 80 do IBM que falava assim, ninguém nunca foi mandado embora porque comprou um servidor IBM. Era mais ou menos assim.
É mais ou menos isso. Quando você compra de uma grande empresa, se der errado, você vai falar, olha, mas comprei da principal, né? E aí do WordPress, ali, aquela coisa do Vale do Silício, os caras te atendem de chinela, havaiana, entendeu? É um pouco complexo, mas está indo. Gil aqui. Bom dia, Gil. Já é a segunda vez que eu assisto a palestra, mas da primeira vez você não abriu para perguntas. Dentro da parte do empreendedorismo, eu acho que eu sou muito novo, conheço pouquíssimo e estou começando a estudar um pouquinho mais sobre isso. E as duas grandes bases de informação, Sebrae e a Endeavor. Porém, todo dia que eu entro, eu consigo encontrar duas ou três outras fontes, seja blog, seja podcast, alguma coisa assim, falando sobre empreendedorismo. Só que a gente vê questão estatística que a maioria das empresas morre por falta de planejamento ou falta de informação. Então a minha questão é, será que esses empreendedores não buscam na internet a informação, não buscam informação sobre isso na internet, porque na internet tem muita coisa, ou não conseguem trabalhar com a informação que tem? Qual é esse gap que está existindo entre os empreendedores e a informação que está disponível aqui no Brasil hoje? Não, eu acho que é assim, pega as empresas, os empreendedores brasileiros que deram certo, eles são uma mistura de um cara que é muito brilhante em negócios, um cara que é muito brilhante no processo criativo e um cara que é muito brilhante, é um CFO. Ele é um grande cara de números, entendeu? E eu vejo algumas empresas de empreendedorismo, e eu sofro disso, se deixar eu gasto todo o dinheiro, enfim, não sou aquele cara que é o administrador. Só que aí eu tenho que me associar a pessoas que são administradoras. Aí eu vejo algumas empresas que às vezes elas assim, só tem 3 caras muito bacana, mas que só pensa no produto, na inovação e não pensa no fluxo de caixa. Não que a gente tem que virar escravo do fluxo de caixa, mas se você não olhar, morre, né? E eu já matei uma empresa de 5, uma morreu mesmo porque a gente bobeou, entendeu? Então às vezes o que eu vejo assim é que a gente tem a tendência de se unir com quem é muito parecido conosco. Então às vezes assim, eu sendo muito honesto, assim, quando eu vou falar com o CFO, eu acho aquilo lá, eu falo, pô. Mas aí depois de muito tempo você entende que aquilo é muito importante. E no começo, enfim, na nossa até imaturidade empresarial, a gente tem a ideia de, não, vamos ser todos inovadores, vamos ter um super projeto, e esquece que tem que ter realmente a base. E aí eu acho que aí é que o Sebrae, eu acho que a Endeavor faz isso. Mas tem outros caras também, tem um pessoal que chama Empreendemia, que está falando muito bem no outro conceito que nasce dentro daqui de encontros como esse. Vão no Campus Party, meus amigos. Vão com o conceito de ver como está se formando uma nova economia ali dentro, aquelas pessoas dormindo ali. Claro, tem muito exagero, tem. Sobre a pergunta que você fez lá fora, o Hospital das Clínicas, há 2 anos atrás, abriu uma única sala para tratar doenças ligadas à tecnologia. Hoje são quase 2 andares. Não é que chega uma vez por mês, chega quase todo dia mães desesperadas, querendo internar o filho, porque o filho está jogando 24 horas e ele não sai nem para ir no banheiro. E aí, se ela desliga da tomada, o filho apanha. Então, quer dizer, tudo tem seus excessos. Então, assim, a gente não pode nem ter o excesso de achar que tudo é criação, que tudo é inovação. Tem que ter também os números. Então, para isso, se eu pudesse te dar, enfim, uma fala, ache um sócio que seja muito bom em números, cara. Que é aquele cara que ele vai te dar, fala assim, ó, volta um pouco para o planeta Terra. Deixa eu aproveitar só um gancho dessa pergunta. Para quem é empreendedor ou para quem trabalha com empreendedorismo, daqui 4 semanas, daqui 24 dias, começa a Semana Global do Empreendedorismo, um movimento internacional que acontece simultaneamente em mais de 100 países. No Brasil, a Endeavor lidera uma rede de centenas de organizações que organizam atividades em prol do empreendedorismo, abertas, gratuitas. Para ter mais informação é só acessar o site www.semanaglobal.org.br. A semana vai do dia 15 ao dia 21 de novembro. E se tiver qualquer pessoa aqui disposta a fazer uma atividade para falar de empreendedorismo durante a semana, também acessa o site ou vai conversar com a Ludmila, que está aqui sentada no pé da escada, no final da palestra. Gil, queria te dar parabéns pela excelente palestra que você fez, que na verdade, no meu modo de ver, foram umas 4 ou 5 palestras dentro de uma só.
A minha pergunta para você, eu percebi que você é um cara sensível em relação aos assuntos do planeta, ao lado ecológico, e eu vejo o caminho, estou ligado ao trabalho na área de sustentabilidade, e vim aqui em busca de saber como que as redes sociais podem fazer, e já tenho visto alguma coisa, apesar de perceber que é muito incipiente o grau de mobilização. A minha pergunta está ligada à questão de fazer mobilização. A Educartes aqui está fazendo para o SOS Mata Atlântica, mas a gente percebe que a gravidade, a seriedade do assunto do consumo do planeta, a WWF essa semana declarou que a gente já está gastando 50% a mais do que os recursos que o planeta tem disponíveis. E aí a tua palestra é uma luz nesse caminho, e o trabalho que você faz, essa visão do mundo novo. Ao mesmo tempo, você no final da apresentação colocou que tem que se divertir, que a rede social é um lugar legal, porque senão a pessoa vai embora, senão ela abandona. Então, qual a tua visão em relação a um tema que acaba sendo chato, porque falar de sustentabilidade significa mudar hábito das pessoas em relação ao consumo e a pegada ambiental que elas têm? Como é que é a tua visão, se dá para tratar desse assunto sem ser chato, ou qual o papel das redes sociais nesse sentido? Eu tenho uma palestra que fala Green Tech, né, os novos caminhos da sustentabilidade. E lá eu dou vários exemplos. Tem um site em português que é umdiasemcarne.com.br. Aí ele fala assim, ó, só um dia sem carne, só de segunda-feira ou terça, você escolhe. Aí ele explica, ele fala assim, ó, estão migrando na China da classe C, da classe D para a classe C, 500 milhões de pessoas. E a primeira coisa que acontece quando a pessoa migra, ela come carne. E aí, assim, aí o cara fala brincando, ó, enquanto você está comendo a Amazônia, as vaquinhas estão comendo, enquanto você está comendo a vaquinha, os boizinhos estão comendo a Amazônia, né? E está acontecendo isso mesmo. Tá? Só que assim, não é em rede social. Falar de sustentabilidade, de meio ambiente, tem um negócio aí que se chama conta do futuro, que é estudado na ciência. Que assim, por que as pessoas fumam sabendo que ela vai ter câncer? Ela vai ter. A probabilidade é enorme. Só que ela fala, isso eu boto na conta do futuro. Eu vou não vou pensar em sustentabilidade agora, eu vou colocar na conta do futuro. Só que assim, eu acho o seguinte, nós gostamos de coisas boas, nós gostamos de carros bons, de viagens boas, gostamos de estar num lugar confortável. Não temos que ser demagogo nisso. Só que se a gente não der um passo atrás, a gente vai perder tudo que a gente criou até aqui. A gente vai perder tudo que a gente criou como humanidade. Então a gente vai ter que voltar, se a gente não parar agora, e está em tempo ainda de parar, a gente vai ter que voltar 100 anos, quando vai faltar energia, vai faltar alimento, vai faltar... E aí é muito sério. Só que não dá voto, não é discutível, não é o COP15 ano passado foi uma vergonha, porque cada um tem o seu interesse, tem que derrubar. Só que assim, ainda bem que tem alguns bilionários nos Estados Unidos, no mundo, pensando que está na hora da gente dar uma parada, porque senão a gente não vai ter. Então acho que vai demorar, tem uma força maior aí, um grande arquiteto, que vai fazer a coisa acontecer. Mas eu concordo com você, a gente está monitorando aí as eleições, né, enfim, a pedido de um cliente, e é muito interessante. Falou de meio ambiente, perde relevância. É impressionante, triste. Mas o calor está aí, né? Essa era dos extremos mesmo. Nunca esteve assim, foi o dia mais frio da história dos últimos 180 anos. E o dia mais quente. E aí a gente vai ter que dar um passo atrás. E ou faz pelo amor ou faz pela dor. A gente tem tempo para mais. Tem uma pessoa aqui, duas que tinham tentado fazer pergunta aqui. Se a gente conseguir ser rápido, em 5 minutos, a gente consegue fazer as 3. Gil, sou Marcelo, quero agradecer aí pelo conteúdo que você passou para a gente. Eu sigo um profissional de comunicação norte-americano chamado Jeff Jarvis, você já deve seguir ele ou conhecer sobre ele. Ele defende um problema que está acontecendo muito lá fora, nos Estados Unidos principalmente, que a liberdade do conteúdo, a liberdade da informação. Mas aplicando isso num cenário brasileiro, a gente sabe que não é tão forte que nem acontece nos Estados Unidos. Como é que a gente pode manter o conteúdo livre aqui no Brasil? A gente sabe que as grandes mídias, como o New York Times, o USA Today, estão todos mudando para plataformas digitais. Então, eles não estão sabendo como reverter isso em lucro.
Então eles estão cobrando a informação dos usuários. Isso aqui no Brasil acontece em poucas fontes, como o UOL, por exemplo. Eu pago para ter acesso a um conteúdo bom, de qualidade. Queria saber qual que é a sua visão, o que você pensa sobre isso, para o Brasil não se tornar meio que os Estados Unidos nessa questão de liberdade de conteúdo e liberdade de informação. Ela é complexa essa pergunta, mas vou tentar responder bem rápido. É assim, primeiro, o brasileiro não tem a mesma tradição que tem os americanos. Lá tem um site que chama Huffington Post, que é um sucesso feito pela Arianna Huffington, que agora ela está vivendo de publicidade, mas durante muitos anos ela viveu de doação. Tinha lá, doe, faça uma doação. Aqui ainda a gente não desenvolveu isso, mas já começa. Tá? Só que aí a história da humanidade ela dá algumas bifurcações. Teve uma reunião, um congresso agora nos Estados Unidos, há 2 meses atrás, e o editor-chefe do New York Times de política internacional falou assim, pessoal, eu acho muito bacana ter blog, eu adoro blog, eu gosto de blogar, eu acho muito bacana Twitter, etc. Só que assim, eu tenho um custo, que eu tenho 8 pessoas no Afeganistão e essas pessoas custam, tem seguro de vida, tem um monte de coisa. Como que a gente faz? Por quê? Porque lá no Irã tinha 20 caras tweetando e blogando. Eles sumiram, a gente sabe onde eles estão, estão numa vala comum. 2 a gente sabe que está vivo e o resto não sabe. Aí ele falou, como que a gente faz isso? Aí um grupo de bilionários, que foi aquele cara que falou que a gente está vendo a terceira onda do capitalismo, montou um fundo onde eles estão investindo em empresas de mídia, tá, como New York Times, enfim, como Estadão, lá New York Times e Washington Post. Porque não tá fechando a conta. Só que eles falaram assim, para ter a democracia e o capitalismo que nós acreditamos, precisa ter empresas como essa. Então nós vamos investir. O que aconteceu? Sem ter o payback. Você está reinventando os mecenas de Médici do Renascimento. Só que naquela época você tinha o Renascimento e os mecenas da arte, agora os mecenas das letras. Eu achei que foi uma ideia muito boa e ninguém esperava por isso. Então eu acho que vai ser por esse caminho. Lá em cima. Gil, prazer, meu nome é Maurício. Eu sou proprietário de uma empresa, um grupo chamado BCV de Mídia. E estou aqui agradecendo a Endeavor por um convite até de um amigo nosso, que me deu uma oportunidade uma vez de fazer um grande negócio. A empresa dele simplesmente vende uma tecnologia de ponta que você apertava anteriormente aquelas latinhas da Coca-Cola, ela estourava. E hoje ela tem aquela maleabilidade. Bom, e a mídia que eu produzi para ele, depois de alguns grandes contatos, tentando falar e vender para amigo não é fácil, ele conseguiu me dar essa oportunidade e a coisa cresceu na empresa dele por um vídeo que eu fiz. Então até a pergunta de uma pessoa que estava ali, não sei se ele está mais, falando sobre a questão que uma empresa pode quebrar por falta de informação e planejamento. Eu discordo disso. A questão hoje é o problema do acesso que você tem que ter com o canal que você fala. Visto esse problema que eu passo, o Mário fez uma pergunta bastante pertinente aqui no caso de quem manipula realmente a situação hoje das empresas do mundo. Mas o problema de grandes acessos, eu acho que o que define hoje toda a estratégia de uma empresa, pelo que você está comentando aqui, eu sei que todo mundo também está aqui por uma situação de saber o que é o mais importante na vida, que é a lucratividade numa empresa. Isso é a base de qualquer pessoa, né, de qualquer ser humano. Lógico, as suas coisas que você falou foram muito importantes, mas só para contar um caso, esse vídeo que eu fiz, a gente levou à disposição para essa empresa, para esse meu amigo, e ele estava indo para uma feira de oportunidades em Boston, e ele com o computador aberto no colo, na primeira classe do avião, tinha uma pessoa do lado dele. E ele começou a mostrar o vídeo para essa pessoa, porque a pessoa se interessou pelas imagens e tal, e essa pessoa era o CEO da Alcan dos Estados Unidos. Por causa desse vídeo que eu fiz, né, que ele não estava dando tanta importância, essa pessoa pediu uma amostra do produto dele e essa amostra foi levada para os Estados Unidos, que hoje representa 70% ou mais do faturamento da empresa dele. Então a questão é que a gente percebe que muitos empresários, às vezes, não têm essa mente, como você está falando aqui, de pessoas que estão discutindo, e eu achei maravilhosa a tua palestra, porque não sabem perceber o melhor canal, né, o acesso que você deve ter para poder conseguir uma oportunidade. Então, uma das coisas interessantes, a minha pergunta é como você vê essa situação de vídeos que hoje a internet disponibiliza para que você consiga até conhecer uma empresa, um produto, como é fabricado, em função de coisas que as pessoas às vezes não têm esse acesso, né? Visto que esse CEO jamais pisaria na fábrica desse meu amigo, fica no eixo da Dutra São Paulo-Rio, né? Então, voltando à pergunta, como é que você vê essa questão do acesso para que as pessoas consigam ter uma maior lucratividade via net, né? Porque eu percebo que muita gente não conhece as empresas e nem tem acesso a grandes empresários. Não vão conseguir chegar a falar com essas pessoas nunca.
Acho que tem duas coisas. Eu acho que, por exemplo, acesso a empresários você tem. Pode mandar um e-mail para ele. A gente não sabe se ele vai responder. Mas se o e-mail for bacana, for educado e tal, as pessoas respondem. Às vezes demoram, mas elas respondem. Sobre vídeo, é que eu passei muito rápido aqui. A Chromon Craft é uma empresa que ela faz apresentação de vídeo para reuniões de vendas, reuniões de negócios. Ela chama Chromon Craft. Só que aí o produto dela, o que ela usa? Ela usa, sabe quando você pega o sulfite, você recorta e vira um monte de pessoas assim, que você faz assim? É usando aquilo, é bem lúdico. Eles falaram, como que eu vou fazer isso? Putz, vou montar 10 vídeos sobre mídias sociais e vou colocar gratuito na internet. E aí as pessoas vão entender o que é o meu trabalho, porque o trabalho dele é um pouco complexo, nem eu consegui explicar aqui exatamente. Né? Vai lá, Chromon Craft, vocês vão entender. Aí ele pega e coloca 10 vídeos. Ele já faturou, por causa dessa ação, 29 milhões de dólares, de pessoas que falaram assim, pô, quero fazer uma apresentação diferente de PowerPoint usando vídeo. Então, quer dizer, eu sei que é óbvio isso, mas se você não for a chave, você desaparece, né? E aí eu acho que as pessoas têm que entrar em redes sociais, em Facebook, em Orkut, em Twitter, em tudo, porque senão elas desaparecem. E, de novo, a concorrência é grande. 3 bilhões de páginas www. Então a gente tem que tratar como rei quem entra na nossa página www.gilgiardelli.com.br, por exemplo. Aquelas pessoas, elas são muito importantes, né? E ao mesmo tempo não é só as pequenas. A 3M tem um produto que ela faz com que quando você joga no poço de petróleo, aumente o fluxo de petróleo, né? E ela tentava isso pela Petrobras e não conseguia. Aí um dia ela produz um vídeo, disponibiliza na internet, um terceirizado da Petrobras vê e virou uma das maiores contas da 3M agora. Então, quer dizer, produzam projetos, pessoal. E assim, não se preocupem em estar muito bonito, não se preocupem em ter uma super finalização. O que tem que estar bonito, que está bem, é o áudio. O resto é fazer. E é muito fácil fazer hoje um vídeo bacana, tá? Saideira lá em cima. Oi, Gil, meu nome é Maurício. E, assim, eu acho fantástico as possibilidades que as conexões em redes proporcionam. Mas, de certa forma, eu me preocupo, às vezes, com a credibilidade das informações. Né? Sabemos que existem pessoas se autorreceitando. Você tem uma dor de cabeça, você vai procurar na internet o que é. Né? Eu queria saber o que você acha a respeito de que qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, né? E que, de certa forma, pode vir a prejudicar alguém. Não, mas, pessoal, isso daí, por exemplo, o caso base da escola base, foi isso também, não foi na internet. Acho que a gente tem que, assim, é que eu sou um dizem na academia que eu sou um tecno-otimista, tá? Então eu gosto sempre de olhar o outro lado bom. Só que agora, assim, a internet nada mais do que potencializar do que a nossa humanidade. Ah, tem pedofilia? Tem. Sempre teve, há milhares de anos. Só que agora nós temos a oportunidade de pegar esses pedófilos e ou tratá-los como doentes ou tratá-los como criminosos. E a gente consegue saber quem são essas pessoas. A gente consegue saber quem está vendendo produto falsificado, enfim. Sabe? Então eu acho que assim, tem esse lado ruim? Tem os porões aí? Tem. O que a gente está vendo nessa eleição são porões, né? O que está acontecendo. Mas eu acho que se a gente ficar olhando só muito o lado ruim, a gente vai ficar triste. Porque é muito ruim. E não é a internet. A humanidade ainda é assim. A humanidade, eu sei que é um pouco lírico, utópico que eu falo aqui às vezes. Eu sei que muitas pessoas falam assim, pô, o cara é maluco, entendeu? Mas eu acredito que talvez para os meus netos a gente vai entregar um mundo diferente. Então, vamos olhar mais o lado bom. E assim, a internet dá tudo. Dá o lado bom e o lado obscuro da humanidade. E ainda o lado obscuro tá ganhando. Mas a gente está começando a equilibrar. Gente, tempo esgotado já. Hoje a gente bateu 2 recordes, de tempo de workshop e de gente no auditório. Então, queria pedir uma salva de palmas para o Gil.